Bom, seguinte, se você já ouviu a seguinte frase: não vá pra Itália, porque na Itália você vai ser preso, o bicho papão vai te pegar, porque na Itália é crime fazer a cidadania italiana e mais, as residências na Itália são fictícias. Se você ouviu essa história, se alguém escrever pra você contando essa história, devolva a mensagem ao remetente, de preferência com uma leve e singela parolaccia, que a gente chama o palavrão em italiano, dizendo va benissimo, grazie per nulla e arrivederci. Porque esta pessoa não só está mentindo descaradamente para você, mas sobretudo, ela está te passando uma informação errada. E eu sei os motivos pelos quais uma pessoa conta esta falácia, conta essa história. Sabe por quê? Porque essa história faz parte daquela famosa metáfora que eu adoro contar, da história de contar uma história triste para vender a pipoca. Ou seja, para dizer para você que não, que se você for pra Itália, isso está errado, que você vai ser preso, que isso não existe, que as pessoas que vão fazer o processo na Itália estão cometendo um crime. Mas ligue já, 1406, se você me contratar, eu faço o seu processo via judicial no Brasil com apenas a bagatela de alguns milhares de euros. E você está feliz, você está contente, você ainda ganha esta caneca de estimação. Ao me contratar, ganha ainda um repelente. É mais ou menos isso. Obviamente que eu tô sendo sarcástico, obviamente que eu tô fazendo esse teatrinho aqui, mas o assunto é sério. É lamentável, e essa bronca não é nem tanto pra pessoa, mas sim pra esses pseudo profissionais que brincam com a vida das pessoas só pra ganhar cliente. É absurdo, é lamentável, eu diria que é surreal, é bizarro que um profissional que venda um determinado serviço tenha que falar mal de outro ou de outro profissional para ter cliente. É ridículo isso. Tem espaço para todo mundo. Seria a mesma coisa. Eu fui consultor presencial na Itália. Fiz 294 processos. Quando eu vejo um pseudo profissional falar que a residência na Itália é fictícia, automaticamente ele está me imputando um crime. Ele está dizendo então que eu fiz 294 processos de forma incorreta, criminosa na Itália, porque afinal de contas, todas essas pessoas foram para a Itália, fizeram seu processo, foram residentes, terminaram seu processo, são cidadãos italianos, hoje vivem pelo mundo, então são criminosos? As mais de 1.500 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas quase que já passaram pela escola da cidadania italiana, que foram para a Itália, fizeram seus processos, conseguiram seus documentos, estão vivendo ao redor do mundo, são todos criminosos? Quer dizer, será que todo mundo tá errado e somente os pseudo-profissionais que contam esta lorota estão certos? Ó céus, ó vida, ó azar. Bom, é o seguinte, eu quero compartilhar contigo uma conversa que eu vi, que eu presenciei num curso para profissionais para o fichário de status civile, há muitos anos atrás. Acontece o seguinte, estávamos nessa reunião, a reunião era sobre cittadinanza italiana iuris sanguinis. Veio uma senhora que ela tem o amparo do Ministério degli Interno, Ministério degli Affari Esteri, enfim, é uma pessoa que ela tem o respaldo do Estado italiano para ministrar cursos e ajudar outros oficiais de Estado Civil a melhorar os seus serviços no que diz respeito à cidadania italiana iuris sanguinis, que é o nosso caso. Estava lá sentado eu bonitinho, tomando as minhas notas, fazendo os meus estudos, etc. Num determinado momento, uma senhora, que eu me lembro muito bem, ela virou e levantou a mão e disse: senhora, professoressa, insegnante, allora, minha senta, o que a gente faz com essas agências aí que vêm pra Itália, que trazem os brasileiros, argentinos, esse povo lá da América do Sul e claramente utilizam a residência fictícia pra fazer o processo dessas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas, terminou o processo delas, elas vão embora. O que a gente pode fazer em relação a isso? Perceba, é a mesma falácia, usando os mesmos termos que você vai ouvir por alguns pseudo-profissionais por aí, tá bom? Mas essa senhora nem terminou de falar. A professora, a pessoa responsável, veja, não estou falando, não foi o Fábio que falou, não foi o ciclano, não foi o beltrano, não foi o profissional de direito, não foi o despachante, foi uma senhora que estava ali em vestes oficiais para
ajudar e ensinar oficiais de Estado Civil a lidarem com os processos de cidadania italiana na Itália. Essa professora virou e falou assim, uma coisa curiosa, tá? Só abrindo um pop-up aqui. Ela chamava as pessoas pelo comune. Então ela não chamava Barbiero ou Gronchi, etc. Ela falava assim, Pisa, Livorno, Massa, Carrara. Vamos fazer de conta, não era, tá? Mas vamos fazer de conta que a mulher que fez essa pergunta era Pisa, do comune de Pisa. Ela virou e falou assim, Pisa, primeiro, cuidado com a sua afirmação, porque ela não é verídica, ela não é verdadeira. Não é vertiera, ela falou. Aí a Pisa falou assim, Mas come nós! você pode não ser favorável às pessoas virem na Itália fazer o processo, mas você como público ufficiale, ou seja, funcionária pública, não pode abrir a boca e dizer que alguém que está vindo para a Itália está ou a sua residência é uma residência fictícia, porque isso não é correto. Não nos esqueçamos da tal da circular XYZ, que diz que aí lembram daquela história bizarra de que se uma pessoa estiver debaixo da ponte, mas a ponte tiver condições higiênico-sanitárias, nós somos, enquanto Ufficiali Stato Civile, obrigados a dar a residência para aquela pessoa? Então calma aí. E isso foi a parte triste da conversa, tá? Eu posso até te ensinar como você leva um processo de cidadania por até dois anos de forma legal. Mas este não é a forma correta. Se um cittadino ouvir você falando isso, ele pode fazer uma causa, ele pode te processar. Se você falar que alguém está cometendo o reato, que é crime de falsa residência, porque a pessoa veio, você mandou o vigile e a pessoa depois foi embora, você está cometendo falso. Então veja, não é o Fábio que está te falando, é o Fábio que está repassando uma informação de uma reunião oficial, onde um representante que ali estava em vestes oficiais disse para uma pessoa que não é favorável aos processos de cidadania, que ela não podia dizer que existe residência fictícia. Ela falou assim, nosso trabalho é, a pessoa está no imóvel, mandamos o vigile, o guarda municipal, ele vai verificar, essa pessoa vive no imóvel? Sim. O imóvel tem condições higiênico-sanitárias? Tem. Ponto. La residência, nós vamos dar a ele. O que ele vai fazer depois, se ele vai embora ou não, nós sabemos. E ela falou, nós sabemos que tem os brasileiros que vêm porque a situação no país deles é complicado, eles vêm e vão embora. Posso não ser de acordo, posso não concordar com isso, mas eu não posso dizer que eles estão cometendo crimes, porque isso não é crime. A partir do momento que o vigile passa confirma a residência, o cidadão é residente a todos os efeitos legais na Itália. Então, essa bronca talvez não é nem muito para as pessoas que acabam ouvindo esse tipo de coisa, mas é principalmente para os pseudo-profissionais que acham que para conseguir cliente tem que contar histórias, tem que contar mentiras. Eu nunca precisei contar história triste para vender pipoca, eu nunca precisei mentir para uma pessoa para conseguir cliente. E aqui eu já deixo para você que é profissional e que, com todo o meu respeito, embora eu tenha que ter respeito das pessoas, não as ideias, esta ideia estapafúrdia, imbecil, estúpida que alguns profissionais têm de falar mal de outros profissionais, de falar mal de outras coisas, de sair por aí dizendo e propagando ódio. Larga a mão de ser estúpido. Ninguém confia em pessoa que fala mal de outras pessoas para conseguir cliente. Minha mãe já me ensinou há muito tempo atrás que aquele que fala mal de alguém para mim vai falar mal de mim para alguém. Então é o seguinte, você quer ter cliente, você quer ganhar muita grana? É simples. Faça um trabalho de qualidade. Trate bem os seus clientes. Tenha empatia pelas pessoas. Entenda que cada um tem uma bagagem, cada um tem um momento na sua vida, cada um vive de forma diferente e cada um corre atrás dos seus projetos e dos seus processos e que por trás de cada nome de cada pessoa tem uma família, tem uma história. Cuide disso. Cuide dessa pessoa como se fosse o seu próprio processo. Porque se você fizer isso, se você cuidar dos seus clientes, eu te garanto, você sequer vai ter tempo para ficar
olhando para o que o outro está fazendo, para que como a outra pessoa está trabalhando, porque você vai estar preocupado e gastando o seu tempo com quem está pagando os seus serviços, os seus honorários para trabalhar. Você não precisa falar mal de alguém. E eu termino esse vídeo com uma dica que pode mudar a sua vida profissional. A partir de hoje, toda vez que você pensar em falar mal de alguém, inverta e procure falar bem dos seus próprios serviços. Procure ter depoimentos de clientes falando bem de você. Esquece o que as outras pessoas estão fazendo. Se eu fosse me pautar o meu trabalho pelo que as outras pessoas estão fazendo ou falando, eu perderia meu tempo, ao invés de ajudar as pessoas, cuidando da vida dos outros. Então, pare de contar história triste para vender pipoca, pare de mentir para as pessoas, cuide do seu trabalho. Com certeza, toda a comunidade, todas as pessoas que estão atrás da cidadania italiana agradecem.